Hoje eu tô lendo aqui um trecho de um livro que ele fala Jesus enquanto terapeuta. E ele traz uma citação que eu achei muito interessante, que eu vou ler o versículo aqui para vocês. Entra logo em acordo com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho do tribunal, para que ele não te entregue ao juiz, e o juiz ao oficial de justiça, e sejas posto na cadeia. Eu te garanto que não sairás dali até que tenhas pago o último centavo. Mateus 5, versículos 25 e 26. Um trechinho do que começa a explicação aqui no livro, tá? Essa palavra se refere a um acontecimento interior. Quando o inimigo é uma força externa, nem sempre há motivos para assumirmos a culpa. Mas, quando o inimigo se encontra no nosso interior e nós não conseguimos entrar em acordo com ele, os responsáveis somos nós mesmos e precisamos lidar com a nossa sombra e reconciliarmos com o nosso inimigo interno que rejeitamos. Se não chegarmos a um acordo com o inimigo em nossa alma. Gente, se a gente não chegar em acordo com esse inimigo ele é tirano, tá? Ele vai nos dominar e vai ser o nosso juiz interno, mas ele não é um juiz justo muitas vezes. Ou ele até quer abrir o caminho da justiça, mas se a gente não faz alguma coisa com isso, a gente acaba entrando em sofrimento. É quando a gente escuta assim no nosso interior muitas vezes: você é incapaz? Viu o que você fez? Você errou, agora não tem conserto. Sabe aquela palavra que você falou? Não vai dar mais para voltar atrás. Você não tem vergonha do que você fez? Você não é inteligente para isso. Esquece, isso não é para você. Você não tá percebendo? E aquele monte de você é isso, você é aquilo, você não sei das quantas, olha, o outro conseguiu, você não. Então, quando a gente entra em contato com o nosso interior, mas permite que esse lado tirano, que esse lado juiz que não é justo tome conta, a gente entra num sofrimento muito grande. Outro trecho, olha: o que não quisermos aceitar nos perseguirá, sempre voltará a levantar sua voz e nos torturará. Isso vale para o medo recalcado, para a sexualidade reprimida, para a raiva engolida. Muitas vezes pagamos por isso com doenças psicológicas ou sintomas neuróticos ou até mesmo somatização. Somatização é aquilo que vai para o corpo, né? Às vezes a gente tem doenças que vão para o corpo e que elas vêm de algum trauma, de alguma situação que a gente viveu. O sofrer é inevitável, o errar é inevitável. Agora, o que a gente faz com isso é que dita toda a diferença, inclusive na nossa sanidade. Esse juiz interno, ele existe, ele vai aparecer. Não tem como eu não ter pensamentos. E nem sempre esses pensamentos são bons. Não é todo dia que eu vou ter pensamentos bons. E a gente, às vezes, dependendo da nossa estrutura, a gente vai ter a cabeça, assim, lotada de pensamentos, porque os pensamentos, eles realmente não param mesmo, eles são produzidos a todo momento. Só que tem algumas pessoas que ficam, né, com aquela cabeça mais cheia, né, com aquele volume de pensamentos, e algumas delas com esses pensamentos realmente, pensamentos intrusivos, de ver coisas, às vezes, que a gente não gostaria de estar vendo. Por que eu tô pensando nisso? Gente, todo mundo tem algum desse juiz interno ou dessas cenas que a gente não gostaria de ver, e muitas vezes a gente se fecha achando que é só a gente que tem isso, que a gente tá com algum problema grave e não quer contar pra ninguém, não quer mexer com isso. Mas a verdade é que a maioria de nós tem esse volume grande de pensamento, e muitas vezes são pensamentos horríveis, e a gente acredita que se fechar nele vai ser o resultado correto para isso, mas não. O que essa palavra está querendo dizer? Vou ler um outro trechinho. A reconciliação nos salva da prisão interior, onde nos encontramos tantas vezes porque negamos ou não aceitamos nossas fraquezas. A cura significa também
reconciliação. Nosso inimigo interior só se transformará em nosso amigo e ajudante no nosso caminho para a cura se nós nos reconciliarmos com ele. Como eu faço isso, Andréia? Primeira coisa, eu só consigo curar, me libertar de alguma coisa se eu assumir que aquilo é meu. Então, o primeiro movimento, assumir que eu tenho esses pensamentos, assumir sobre aquele juiz interno, assumir que aquilo está me incomodando, assumir que eu sinto aquilo, mesmo que seja algo muito ruim. E aí sim, quando eu assumo que é meu, eu já dei o primeiro passo, certo? Eu assumi. Então aí eu preciso me ajudar, que é reconciliar com esse amigo interno, e se eu entender que eu não consigo fazer isso sozinho, buscar ajuda para isso, né? Ajuda na terapia, por exemplo, ajuda com um aconselhamento na sua igreja ou no grupo que você participa que tem algum tipo de aconselhamento, mas buscar ajuda, muitas vezes. Você pode tentar começar com você mesmo, por exemplo, como lidar com os pensamentos? Eles vão ser produzidos, não tem como eu impedir que eles venham. Por mais que eu seja uma pessoa terapeutizada, ressignificada, eu ainda vou ter pensamentos que não são os pensamentos que eu gostaria de ter. E o primeiro movimento que eu tenho que fazer é reconhecer que eles estão em mim. E o segundo movimento é o que dita toda a diferença. Eu não tenho como impedir que eles venham, mas o que eu vou fazer com eles, isso eu tenho. Como decidir. Eu vou decidir o que fazer com esses pensamentos. E aí sim você começa a lidar com esse juiz interior.